Boa noite a todos, estamos aqui com Diogo Novaes, nesse podcast, e a gente vai fazer hoje uma temática relacionada a exercício físicos. E aí, Diogo, boa noite, tudo bom, Diogo? Boa noite, Everton, boa noite a todos os nossos que vão estar assistindo nosso podcast e vamos ao nosso bate-papo. E aí, fala pra gente aí, quem é Diogo Novaes? Onde nasceu, no que se formou? Fala um pouco da sua história, Diogo. Eu sou natural aqui de Guaí, Bahia, nasci em 81. Tive toda a minha vida estudantil aqui na cidade, escola pública. No ensino médio, me concluí como técnico em contabilidade. Posteriormente, graduei em Educação Física, licenciatura plena, que dá a condição de trabalhar tanto na parte de bacharel quanto na parte de licenciatura. Tenho especialização na área tanto da docência, docência do ensino fundamental e médio, fisiologia do exercício, e agora estou concluindo uma especialização em saúde do idoso. Também agora estou graduando em fisioterapia, já estou no 3º semestre e caminhando mais essa jornada acadêmica. Estou atuando agora profissionalmente no Instituto Federal da Bahia, no IFBA, no curso de licenciatura em Educação Física no Polo de Bicuí. Estamos no final já do curso. Trabalhei há mais de 20 anos na parte de licenciatura, em todo o município aí, em todas as regiões. A questão tanto na parte privada, quanto na parte pública. Sim. Desde o ensino fundamental até o ensino médio e ensino de graduação. Isso aí, Diogo. Quem gosta de estudar é diferenciado. Então, assim, como iniciou sua carreira, Diogo? Fala um pouco pra gente. Desde sempre, eu sempre estive ligado ao esporte. Eu tive a oportunidade de vivenciar, na minha época de infância, várias oportunidades. A gente brincava mais, as brincadeiras populares. Sim. E, muito novo, eu conheci o karatê. Através do professor André, eu queria mandar um grande abraço. É um grande expoente aí das artes marciais, incentivador, de muitos e muitos anos. E através dele eu conheci o karatê. E então fui atleta amador, conquistei 2 títulos estaduais, Campeonato Baiano em 97 e 96, no Campeonato Baiano de Karatê. E aí me apaixonei pela questão da atividade física, porque já no Karatê a gente já escutava termos muito próximos a essa realidade de ensino, como alimentação balanceada, o que era carboidratos, que na época a gente quase não escutava, a informação era muito pouca. Quando eu comecei a treinar foi em 90, e era muito pouca informação que a gente tinha sobre atividade física, exercício, a parte fisiológica, a gente não conhecia nada. E então, desde essa época do karatê, a gente já fazia musculação de forma empírica no quintal. É mesmo? A gente tinha os pesos, que era queimaleira de carro, os equipamentos eram equipamentos de madeira, a gente confeccionava, barra fixa, muito movimento com o peso do corpo. E aí a gente fazia os exercícios, acho que quando eu tinha uns 12 anos, eu também já fazia musculação. Tamay também foi uns colegas que incentivou a fazer musculação, só que a gente fazia de forma aleatória. A gente via na revistinha, que naquela época tinha muita revistinha banca de revista, de musculação, então o que a gente via, a gente tentava aplicar. Às vezes dava errado, muita coisa dava certo, então era tipo na lei do uso e desuso. O que dava certo a gente continuava, o que dava errado machucava. Então a musculação já foi introduzida na minha vida também
desde essa época, muito novo, 12 anos eu já fazia musculação. E aí, quando eu acabei o ensino médio, eu já sabia o que queria fazer. E aí, como só tinha educação física, ou na Montenegro aqui, que era mais próximo, ou em Jiquié, eu optei em estudar aqui na Montenegro, onde eu tinha que ir e voltar todo dia. Entendi. Pegando carona, né? Era uma vida realmente... mais difícil, né? E assim, hoje em dia a educação física, ela já está com os olhos muito mais bonitos, né? Ela é muito mais bem vista. Mas naquela época, quando eu pegava carona, por exemplo, você ter ideia, tem pessoas que botam para cima e outros que colocam para baixo. Se a gente for deixar que isso aconteça na vida da gente, a gente acaba desanimando. E quando eu ia pegar carona, todo dia saía daqui 3h30 da manhã para ir até Ponto do Astério. E de lá eu pegava carona para Ibicaraí, né? Porque não tinha como pagar passagem todo dia. E até porque não tinha um ônibus direto. Eu esperava o que vinha de Salvador. Era 2 ônibus. Passava aqui, aí eu ficava em Ponto do Astério, pegava carona e ia para Ibicaraí. E a gente pegava muita carona no caminhão de soja, a galera ia para Ilhéus, né? E aí a galera falava, rapaz, tá fazendo o quê? Tá estudando o quê? Rapaz, você é professor de educação física. Cara, é sério, velho. Esse sacrifício todo para você ser professor, e já tem o estigma do que o professor ganha pouco, né? Trabalha muito. Então, naquela época, desde então, já eu escutava essas frases que... E aí, animadoras, né? Mas eu tinha certeza que era o que eu tinha vocação, né? Eu acredito muito na questão da profissão, o chamado e a sua vocação. Acho que todo ser humano, ele tem uma vocação para alguma coisa. Exatamente. Por exemplo, muitos vão escolher várias profissões, mas nem todo mundo vai ser um médico de excelência. Verdade. Né? Por exemplo, a vida acadêmica. Tem pessoas que estudam, ficam loucas para acabar logo a graduação, faz a especialização e tá bom, não quer mais estudar, porque, na verdade, ela não tem uma vocação para estudar para a vida acadêmica, que requer o quê? Um sacrifício, uma disciplina e talento, né? Então não é só chegar e graduar, não é só concluir o ensino técnico, não é só concluir uma pós-graduação. É você ter uma vida dedicada à leitura, né, ao debate, o que a gente está fazendo aqui agora, debatendo, passando conhecimento, aprendendo mais. Então a vida acadêmica, infelizmente, ela não é para todo mundo. Então a gente tem que ter uma vocação. E eu acredito que a educação física, desde aquela época, eu já tinha essa vontade, já gostava de ensinar, porque no karatê a gente aprende muitas normas de conduta, né? Então a gente tinha uma hierarquia. Quando você era mais graduado, você tinha que ensinar aquele mesmo do graduado, mesmo que você fosse mais novo, você tivesse 12 anos e a pessoa tivesse 18, ela tinha que estar debaixo dos teus ensinamentos, né? Dos teus comandos. Então eu sempre tive nesse ambiente de ensino e aprendizagem, né? Poder ensinar disciplina, tal, treinamento, passar treinamento, domínio de turma, porque geralmente as aulas de karatê sempre são coletivas, né? Então isso já fazia parte da minha vida, e aí a educação física somou com aquilo que eu já gostava de fazer. E lá na academia eu descobri que eu gostava também da vida acadêmica, né? De me aprofundar nessa questão dos estudos, né? Como eu acabei de falar, a gente é um eterno estudante, um eterno aprendiz. Então, a vida acadêmica é isso, é você não parar, é você não estagnar naquilo, formei e pronto, mas é você estar sempre em constante aprendizagem, querendo aprender mais. Agora mesmo fisioterapia, aos meus 44 anos, né, eu resolvi estudar. No caso, o ano passado, 43. Aí alguns colegas falaram, rapaz, já uma vida toda já organizada, feita de estudo e tal, você ainda quer? Eu falei, rapaz, ainda há um desejo, né? Então isso é muito individual, né? Particular. Mas ainda há um desejo de mim em aprender, em contribuir. Eu acho que a fisioterapia, ela vem a somar. Vai surgindo a necessidade, né? Vai surgindo a necessidade de juntar, né? A gente vê hoje o âmbito de academia, no ambiente da academia, que ele é muito plural. Desde pessoas que querem estética, um corpo bonito, desde aquele que tem uma necessidade de saúde. Né? Então, a gente
no ambiente hoje da academia, a gente vai lidar com todas essas situações que requer cada vez mais conhecimento. Exato. Né? Então não basta eu ter estudado, por exemplo, o que eu estudei há 20 anos atrás, eu me formei em 2005. Neste ano agora completam 20 anos de formação, de graduação. Muita coisa que eu estudei lá atrás, hoje a ciência já explica de outra forma. Então a ciência, ela principalmente fisiológica, ela caminha muito rápido. Então em um ano a gente tem uma informação, daqui mais 12 meses você já vai ter, aquilo pode acabar não sendo mais uma verdade absoluta. Né? Verdade. Então a ciência ela caminha muito ligeiro. Então por isso que eu vejo a necessidade de cada vez mais estar nessa vida de pesquisa. Então por isso que o currículo da gente, eu acho que ele tem que ser rico, né? Rico e extenso, porque hoje o mundo exige mais. Verdade. O mercado de trabalho, né, Herbert? Com certeza. Exige cada vez mais do profissional, que você tenha essa proatividade, essa capacidade de perceber as coisas e correr atrás. Exatamente. Foi aí que você escolheu educação física. Né? Sim, e aí conheci muita gente também importante e legal aqui no cenário baiano, que atua hoje como professor, né? A gente veio de uma época da evolução da educação física, porque quando você pega a década de 80, fala um pouco sobre evolução de movimento. Sim. Quando você ia na época de 80, ninguém queria saber praticamente de exercício, academia, porque isso... não era o foco, né? E também a gente não tinha tanta doença, não era tão ligado, né? É verdade. Não tinha tanta ciência também, porque a educação física, ela na década de 80 que ela vem começar a ter as primeiras graduações em educação física. Até então a educação física era feita por pessoas técnicas. Por exemplo, provavelmente você que está nos assistindo, que tem entre 40, 50 e 60 anos, a educação física não era uma disciplina que era ministrada por um profissional graduado. Utilizava de uma pessoa que já tinha uma vivência, um conhecimento. Por exemplo, antigamente era muito ligado a militar, né? Né? Porque a gente tem movimentos calistênicos que a gente faz hoje, o polichinelo, o agachamento com o corpo do peso, flexão de braço, abdominal, que são exercícios calistênicos. Esses exercícios, eles são metodológicos, ele tem uma metodologia, né? Ele vem lá da Europa e foi empregado aqui na época militar. Por quê? O militar ele tem que ser um cara forte. E qual é o princípio do exercício físico? Fazer que o corpo cada vez mais fique mais condicionado e mais forte. Então os exercícios físicos sempre foram práticas fundamentais dos militares. E aí quando a educação física escolar foi sendo introduzida no currículo das escolas, eram os militares praticamente que eram os primeiros professores de educação física, né? Então antigamente você ia para a educação física, era polichinelo, agachamento, afundo e depois uma prática esportiva. Então se trabalhava muito essa questão de exercícios corporais no método militar, para depois, aí veio a evolução, né? 80 veio as primeiras faculdades, aí veio a questão de você ver a polaridade do corpo, a questão do corpo e as questões cognitivas, né? Introduzindo a educação física no âmbito interdisciplinar, então coligando com geografia, com ciência. E hoje a educação física ela é uma matéria que para mim é extremamente fundamental no currículo escolar, né? Teve até uma lei querendo aí que a educação física fosse excluída dos currículos das escolas, mas eu acho que seria um retrocesso. Com certeza. Ô Diogo, uma pergunta pessoal, mas quando você era jovem ou pequeno, você tinha um sonho de ser alguma coisa que não seria isso, educação física, ou você sempre, desde pequeno, sempre quis? Cara, eu tinha duas vontades, dois sonhos, né? Que eu não queria ser professor, porque eu tive um problema nas cordas vocais muito novo. E isso me limitava a falar. Tinha épocas de gravidade
que a minha voz não saía. Eu era totalmente afônico, eu tinha que falar praticamente por sinais, ou muito próximo às pessoas para que elas me entendessem. Então, ser professor, para mim, era a última opção. É tanto que na época do ensino médio, eu tive que escolher ensino técnico, que eu concluí em 98, tinha magistério e contabilidade. Sim. E aí para correr de ser professor, eu fui fazer contabilidade. Né? Entendi. Aí, posteriormente, que eu fui fazer educação física, que aí eu fui cada vez mais apaixonando por essa questão do magistério, né? Porque, como eu falei para vocês, na minha época, a educação física a gente formava já tanto para trabalhar em academias, a parte do bacharel. Né? Quando a gente fala bacharel e licenciatura, o bacharelado ele está ligado mais às questões clínicas, de personal, né? A questão mais voltada para o condicionamento do ser humano. Certo. Mas a parte de realmente tratar, você trabalhar num clube, né? Você ser personal, você trabalhar em academias, essa é a parte mais de competência do bacharel. Então, quando você vai fazer educação física bacharelado, a grade curricular, ou seja, as matérias que vão nortear o seu aprendizagem, elas terão um cunho mais para essa parte de fisiologia, desporto, fisiologia do exercício. Entendi. Já a parte da licenciatura é a educação física, que também vai abranger conhecimento do corpo, mas não tão profundo para que você entre na parte clínica de tratamento, mas na parte mais da educação, né? Aí vem didática, psicologia, né? Estudar o comportamento da criança, trabalhar com a diversidade, né? Pegar as temáticas e colocar na educação física, como, por exemplo, a questão social, a questão da violência. São esses temas também que a gente trabalha junto com as práticas corporais, né? Que a gente, quando trabalha educação física, são os conteúdos de corporeidade. Então você vai trabalhar as várias vivências, o que é isso? O esporte, as lutas, né? A questão do conhecimento do corpo. Porque eu vejo muito isso hoje, que você tem que, na verdade, experimentar de tudo para você escolher. Quando você faz, na verdade, uma direção, futebol, handebol, você poda várias outras crianças de não ter aptidão para determinado esporte e acaba não vivenciando na parte escolar. Então a educação física escolar, ela tem essa questão educacional, né? Onde vai realmente trazer essa gama de conhecimento, descobertas da criança. Ela vai ser lapidada na educação física escolar. Quando a criança for para o mundo do trabalho, você está totalmente apto, porque a educação física escolar vai estar trabalhando a questão social, você trabalhar em equipe, né, em seguir regras, respeitar autoridades, respeitar hierarquias. Então trabalha todo o contexto do ser humano. Então a educação física, ela tem essas duas vertentes. E aí na época eu tive a oportunidade de já concluir minha graduação, dei sorte, né, que hoje você tem que fazer licenciatura e depois fazer o bacharel. E aí acabei, na época, acabando a educação física e já fui atuando também nas duas áreas. Como na época se exigia, a mão de obra era muito pouca dos formados em educação física, então tive a oportunidade de trabalhar até antes da minha formação, pela necessidade que se tinha na cidade, principalmente, de profissionais. Lembrança aqui do professor Jaimilton, né, que foi um dos pioneiros aqui na educação física de um profissional graduado. Verdade. O professor Florisvaldo Novaes, foram meus professores, meus inspiradores, né? E aí a gente teve várias oportunidades de ver a educação física ela evoluindo, né? Então a gente viu aí, hoje em dia, só pode trabalhar em escola quem tem a graduação, quem é graduado, né? Foram se fechando as portas para aqueles que só tinham conhecimento técnico. E hoje, eu acredito que é uma das profissões que tem mais promissão aí de emprego, de área para atuar, é a educação física. Realmente. Diogo, mais uma pergunta assim, puxada para o lado pessoal. Você é
ou foi o espelho para alguém na sua família, algum parente? Alguém se espelhou em você para puxar essa profissão, essa área? Cara, é bom, foi legal tocar. Como eu estava falando, aquilo que a gente faz quando a gente tem uma vocação, um chamado, a gente acaba, de certa forma, involuntariamente, você acaba contaminando as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu tive a oportunidade de vários alunos, que foram meus alunos e hoje são professores de educação física, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar paralelo à minha graduação. Então, em 2001, eu já trabalhava como profissional de educação física, já trabalhava, né, na área, dando aula, e isso me possibilitou já ter uma vivência tanto acadêmica, teórica, como na prática, né? Eu fui aprendendo e praticando, aprendendo e colocando em prática. Então, eu tive vários alunos que hoje me mandam mensagem: professor, graças ao Senhor, aquilo me despertou para ser profissional, para ser um professor de educação física, porque eu trazia justamente essa nova cara da educação física. Não só o professor que está na escola, mas você pode ganhar dinheiro hoje na área de várias formas, né? Você pode ganhar dinheiro na área da educação física, tanto em escolas, universidades, na parte do magistério, como você pode atuar como personal, trabalhar em clínica, trabalhar em academias, em hotéis. Hoje é muito comum, as pessoas, como estão com medo, é muito comum em condomínios ter sua própria academia e a pessoa contrata um profissional para que vá lá para a própria. Então hoje tem uma gama de oportunidades. Então, e principalmente meu filho, né? A maior inspiração que me enche, na verdade, de orgulho bom, né? De falar, pô, realmente eu convenci a pessoa que eu mais queria espelhar. Sim. E ele, por vontade própria, decidiu que queria fazer educação física e gostou da área, já está na metade do curso, né? Já está estagiando comigo. Então, para mim, e também minha esposa. Então, a esposa também, a partir, começando a trabalhar, ela viu a necessidade da formação e a gente acaba ajudando, acaba contribuindo, porque se espelha, né, dentro de casa. E eu acredito também que o meu menor também tem todas as ferramentas também para seguir na área. Isso é bom. E eu sempre dou um conselho. Quando meu filho veio me perguntar o que eu achava, eu falei, rapaz, faça aquilo que você queira, que você tenha vontade, não pela questão do dinheiro, né? Geralmente hoje as pessoas, eu vejo muitos pais, acompanho muitos pais que falam para o filho, escolha uma profissão que lhe dê dinheiro. Obrigado. Né? Escolha uma profissão que seja boa, como se as profissões boas fossem aquelas que têm maiores remunerações. Né? E na verdade, você pode tocar na rua e ganhar grana. Eu conheço vários caras que vai fazer um som na rua, desde aqueles que tocam em orquestras, aqueles que são contratados. Então, você, quando decide fazer uma coisa, você vai por amor. E o dinheiro ele vai ser consequência disso. Então, ele escolheu fazer educação física, minha esposa. Né? Então, são as pessoas, meus alunos. Eu acho que eu consegui, através, né, daquilo que eles conviveram comigo, dos argumentos que eu coloquei, daquilo que eu trouxe, bom da educação física, eu acho que eu consegui inspirar muita gente a seguir, principalmente também na faculdade, né? Quando a gente está trabalhando com graduação, tem muita gente que vai fazer educação física sem saber o que quer. Sem saber o que é. E às vezes desistem, né? Muita gente desiste, muita gente chega no meio, aí não é isso que eu quero. É isso que eu queria. E muita gente fala, rapaz, eu me encontrei aqui, não queria fazer. Então a gente vê muita história, e eu sempre falo o seguinte, educação física, ela é uma profissão do futuro. Né? Vou contar uma história aqui. Sim. Que vai servir, não é história, são fatos reais, sim, mas é um momento histórico. Por exemplo, você faz ideia de quantos por cento, dá um chute aí, na década de 80, quantos por cento você acha de pessoas que estavam acima do peso? Porque você sabe hoje, gente, que está acima do peso é um fator de risco para a saúde, né? Sim, sim. A gente tem hoje chamado índice de massa corporal, que é uma avaliação básica, um médico faz, um nutricionista, profissional de educação física faz, aonde você pega o peso,
coloca numa fórmula, divide pela altura ao quadrado e você vai ter um índice, lá um número. Um número, né? Né? Entre 18,5 e 24,9, 24,5, você está dentro do padrão normal. Abaixo disso, você está desnutrido ou abaixo do peso, né? Passou dos 24,9, você está acima do peso. Sim. E aí você vai aos graus, obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3. Então, esse teste do índice de massa corporal, ele é feito para essa classificação, é muito utilizado na saúde. Sim. Se você está obeso, né? Quando você vai no SUS mesmo, que mede a altura e o peso da criança, da pessoa, é justamente para isso, para que você possa classificar o indivíduo em que grau ele está. E tem muita gente hoje no Brasil acima do peso. Chuta aí, na década de 80, quantos por cento você acha que tinha por cento da população brasileira de acima do peso? Vamos chutar aí a metade, 50%? Não. Na década de 80, nós tínhamos 13% da população acima do peso. Acima do peso. Sei. Né? Aí vão para os graus de obesidade, mas estar acima do peso já é um sinal. Então era bem de pouco, alerta. Bem pouco. Época, né? Era mais controlado. Por quê? Porque vamos voltar aos nossos hábitos. Né? Antigamente, nós caminhávamos muito mais. A gente tinha que fazer muito mais tarefas manuais. Realmente. A gente não tinha tanta tecnologia que nos favorecia. Hoje é o comodismo. A tecnologia é muito boa, ela nos ajuda, mas ela também tem essa tendência, contra. Né? Ela tem os efeitos colaterais, igual a medicação. Você toma medicação, ela vai atuar para o bem, mas você está tomando uma substância que vai o organismo mais tarde ele vai reclamar. O efeito colateral. Na tecnologia, nós também temos esse efeito colateral, que é justamente a questão de quanto menos movimento o ser humano foi feito. Se a gente for ver a origem da evolução humana, todos humanos que eram incapazes de movimentar, eles morreram. A gente vai vamos colocar a situação aqui, só para a gente pensar. Você está no meio da floresta, o cara passou mal, tem um grupo, vamos colocar um grupo de 3, um passa mal, até quando aqueles iriam conseguir levar essa? Então, era muito comum, aquele que era mais fraco abandonava. E o cara morria. É igual um animal, se você for em um rebanho, qualquer animal, aquele que é mais fraco, ele é abandonado. Abandona, né? Porque a gente foi feito que a seleção natural da vida já explicava Darwin, que os mais fortes, eles vão sobreviver. A tendência do mais fraco, você está falando em questão de sobrevivência. Então, o ser humano, que ele não estava apto ao movimento, infelizmente ele estava fadado à morte. E isso é uma realidade natural da vida. Verdade. Então, do que acontece com o ser humano? A gente, na década de 80, o trabalho era muito mais manual, você caminhava mais, existia menos tecnologia, tudo até dentro de sua casa você tinha que se esforçar, até para na televisão, vamos dar um exemplo aqui básico, você tinha que levantar para mudar o canal. É mesmo. Hoje você muda do seu controle remoto ou até no celular, ou até no seu próprio relógio. Então hoje você é privado de movimentos. Verdade. Quantas, hoje, porque eu não tenho aqui uma pesquisa, mas hoje existe uma preocupação muito grande, como as pessoas estão gastando muito tempo com o celular na mão. E o próprio celular, ele lhe dá depois, se você vê quanto tempo você ficou usando ele. Tem alguns celulares, os aplicativos avisam. Então você vê que durante o dia, a gente, vamos colocar aí que nós temos aí 16 horas ativos, né? Da hora que a gente acorda até a hora de deitar. Vamos colocar aí. Dessas 16 horas, se você passa aí 7 horas, velho, com o celular sentado no computador, você já passou 7 horas sem movimento. Sem movimento. Então isso é muito comum em qualquer ser humano, hoje, atual. Qualquer criança hoje. Verdade. Por que no Brasil aumentou tanto o número? Então vamos voltar aos números. Na década de 80, nós tínhamos 13% das pessoas acima do peso. Hoje, no Brasil, nós temos 60% das pessoas acima do peso. Olha que crescimento absurdo. Verdade. Né? Então, o que isso indica? Falta de movimento humano. Por isso que as doenças,
Por isso que a gente se tornou mais sensível. Mais sensível, e a gente está vendo o quê? A gente está vendo uma explosão de doenças, muita gente morrendo do coração novo, hipertenso, com doenças ortopédicas, hérnia de disco, dores no joelho, dores nos ombros. Então a gente está vendo uma explosão de problemas de saúde. É a hora que a gente começa a adentrar a importância do movimento e ligado à saúde. Outro dado importante que eu me lembrei aqui é o seguinte: década de 80, tem um estudo que indica que por dia, cada pessoa dava mais ou menos 10 mil passos por dia. A gente tem até aplicativo, viu, galera? Uma dica interessante, os relógios marcam também quantos passos você dá por dia. Consegue produzir por dia. Já tem essa tecnologia. Tem. A gente poderia usar a tecnologia ao nosso favor. E para a gente despertar, né? Para a gente começar a sair dessa realidade e saber que a gente tem que mudança de hábitos. Então, 10 mil passos por dia na década de 80. Chuta aí quanto é que está a quantidade de passos hoje em dia, a média de passos. Chuta rapidamente. Cara, menos da metade aí, né? 2.400 passos. É a média de... Olha para você ver o tanto diminuiu menos da metade. Então, menos passos, eu gasto menos calorias. Gastando menos calorias, eu ingiro mais calorias, porque hoje os alimentos eles estão o quê? Muito mais calóricos. Sim. Nós comemos hoje, se você for colocar seu café da manhã de hoje, quando tu era criança, diferente, né? Totalmente diferente. Então, totalmente mais calórico e mais industrializado. Verdade. A gente sabe que a gente tem alimentos in natura, industrializados, que são minimamente industrializados, e o ultraprocessado, que são aqueles alimentos que são totalmente carregados de química. Então, serve de alerta aí, gente, a questão de quando a gente for comer qualquer coisa, a gente começar a olhar os rótulos. Verdade. Se isso é processado minimamente, né, se é ultraprocessado, porque cada vez mais doenças como o câncer estão associadas a essa alimentação moderna. Verdade. É muito conservante. Como é que você acha que o alimento vai ficar na prateleira tanto tempo? Ele está carregado de química, né? A gente vê tira pelo leite, né? Que é um alimento que a gente está habituado a ver antigamente, né? As pessoas retiravam, fervia, tomava, mas tinha que ser rápido, não podia demorar muitos dias. Hoje a gente vê leite de caixa aí que... Dura. Então, para como é que ele vai durar? Você pega qualquer alimento natural, e você coloca aquele contato com o oxigênio aqui, ele vai apodrecer rapidamente. Por quê? Porque é natural, né? É uma questão de transformação. Então a gente vê que hoje a gente está totalmente, né, carregado dessas más escolhas, né, de ficar mais tempo no celular. Então olha para você ver a quantidade de calorias. Vou dar um exemplo aqui. 10 mil calorias, 2.400, você está deixando de gastar quase de 400 a 500 calorias por dia. Por dia. A ciência explica, se você acumular 3.500 calorias, você engorda meio quilo. Você vai ter meio quilo de gordura. Se você acumular isso durante a semana. Por isso que é importante a gente ter um equilíbrio que é chamado balanço energético. Ou balanço calórico, muita gente escuta falar isso. Na escola a gente aprende isso, né? Por isso que é mais uma coisa importante, a educação física escolar. Quando eu dou aula na escola, principalmente ensinos fundamentais, a gente fala muito nessa questão do balanço energético. Sim. Porque eu escolho, ao invés de comer um salgadinho, eu posso escolher comer uma maçã, eu posso escolher tomar um suco com menos açúcar, justamente por essa quantidade de caloria. Quanto mais calórico é a minha alimentação, mais a tendência de eu não gastar isso durante o dia. Então, qual é a balança que eu tenho que ter? É gastar a quantidade de caloria que eu consumo. Sim. É isso que vai fazer eu engordar e emagrecer. Se eu consumo mais calorias e gasto menos, eu vou engordar. Se eu consumo menos calorias e gasto mais, eu vou emagrecer. Então, a matemática é simples. Infelizmente, a gente ainda não está despertando. Algumas pessoas agora, né, muito mais, com essas informações, podcasts, né, a internet, né, os veículos sociais, eles acabam informando as pessoas mais do que muita gente não lê. Não lê, né? Mas quando vê
uma informação dessa, acaba caindo na real. Poxa, se eu consumir, então, mais de 2.000 calorias, que hoje o padrão, né? O padrão nacional aí é 2.000 calorias por indivíduo. Se eu consumo mais que isso, eu estou correndo risco. Então a gente tem que ter isso, a gente tem que, né, hoje em dia, se despertar para usar menos a tecnologia, fazer uma atividade física, fazer boas escolhas daquilo que eu como. Muitas vezes você precisa ir no profissional, você precisa passar mal, ir no médico para ver se seu colesterol está alto, para depois simplesmente você poderia, com alimentação controlada, você está tendo uma qualidade de vida, né? Verdade. Diogo, por que você acha que as pessoas devem se preocupar em fazer um exercício físico? Pronto. Essa é uma pergunta importantíssima e essa depois também eu queria que essa pergunta te fechasse com ela. Certo. Por quê? Agora é a parte de convencer, falar por que é tão importante que eu faça exercício. Por que quando eu vou no médico, você pode ter qualquer problema, viu, gente? Cardiovascular, que está ligado ao coração e os vasos, cardiorrespiratório, coração e pulmão. Você pode ter problema de músculos e ossos. Você pode ter problema da cabeça, Alzheimer, né? Os problemas cognitivos. Você pode ter algum problema intestinal. Sim. Em qualquer sistema, em qualquer que for o problema da saúde, a atividade física ela vai estar associada a uma resposta melhor de saúde no seu corpo. Então a gente vai entender agora o que é saúde. Muita gente liga a saúde a não estar doente. Sim. Aí eu não estou sentindo isso aqui, eu estou saudável. Mas a Organização Mundial da Saúde ela fala o seguinte: saúde é o pleno bem-estar físico, psíquico e social. Então não é só fisiológica, é psicologicamente e socialmente, e não a ausência de doenças. Então eu não preciso estar doente para estar saudável. Vou dar um exemplo aqui, você não está sentindo nada, mas você tem uma alimentação péssima, é muito cobrado em seu trabalho, não se relaciona bem com as pessoas dentro de sua casa, com seus vizinhos, não faz exercício nenhum. O que vai acontecer com isso? Você já é uma pessoa doente. Porque toda essa condição física que você está, todas essas condições, vai fazer que daqui a pouco você vai gerar um mal. Eu não sei se as pessoas já escutaram falar desse termo. Doenças psicossomáticas. Primeiro eu começo a ter os problemas psíquicos, porque o nosso corpo é uma troca química. Quando eu estou passando por algum nervoso, decepção, eu solto uma gama de substâncias químicas do meu corpo. Então o nosso corpo ele é um sistema integrado e é como se fosse um carro. Você liga o carro ali, tem a parte elétrica, tem a parte de gasolina, que é a parte como se fosse circulatória com a bomba, né? A parte do motor, que são os músculos e os ossos. Então o nosso corpo é a mesma coisa. Se você fica estressado demais, nervoso, você vai desenvolver um mal orgânico. Vou dar um exemplo aqui: gastrite nervosa. A partir do momento que você estressa, você vai acabar gerando um mal orgânico. Então, quando eu estou preparado, meu corpo, ele começa a ficar mais forte, automaticamente eu estou blindando. Já estou me preparando, prevenindo contra vários males. Então, por que o exercício, por que a atividade física é importante? Porque a partir do momento que eu estou em movimento, que eu solicito músculos, que eu solicito mais meu coração, que eu solicito mais o meu aparelho ósseo, que eu solicito mais o meu cérebro, o que vai acontecer? O meu corpo ele vai acabar se adaptando a ficar mais forte. Vai respondendo, né? Ele vai ter uma resposta ao estímulo que eu dou. Então o treinamento é justamente isso. Eu dou um estímulo para que eu tenha uma resposta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de musculação. Quando eu faço um exercício de bíceps, rosca, eu estou naquele momento, muita gente acha que o músculo está crescendo naquele momento, né? Que vem inchado, que na verdade ali, né? Ele dilata. Por quê? Vai mais sangue, mais água, mais oxigênio.
as artérias, elas dilatam, então estão mandando mais essa quantidade de nutrientes. Então você fica dilatado. Naquele momento você não aconteceu nada. Você, na verdade, cortou várias fibras musculares ali, você esbagaça ela, fez uma bagunça. Mas você deu estímulo. Qual foi o estímulo? Perturbar o músculo. Esse foi o estímulo que eu dei. O que acontece? Quando eu vou para casa, que eu descanso, que eu me alimento, os aminoácidos, os hormônios, o sono, os alimentos, aí que vai... eles vão reestruturar aquela fibra. Então aquela fibra, em vez de vir mais fraca, ela vem com estrutura mais grossa. Por isso que vem a frase que músculo cresce no descanso, né? O músculo cresce, mas é justamente isso. É no repouso adequado. Aí tem muita gente que acha assim, não, quanto mais eu treinar, aí você corre o risco até de não dar o repouso, não dar o descanso necessário que a musculatura precisa para se regenerar, e você acontece ter o efeito contrário. Pode atrofiar. E aí é onde vem a lesão, onde vem os problemas derivados ao excesso. Por não ter dado descanso. Ao excesso de estímulo. Então o estímulo tem que ser assim. Ele tem que ser dado o estímulo correto para ter a resposta que você quer. Correto, exato. Então por isso que a atividade física, gente, ela é boa para todo o organismo. Por exemplo, quando você faz um treinamento, vou dar um exemplo aqui, o ciclismo, né? Você movimenta músculos, você solicita hormônios, você faz com que seu pulmão capte mais oxigênio. Então nós temos a capacidade de captar oxigênio que não é todo mundo que tem a mesma. Uma pessoa menos treinada, ela respira, puxa mais, mas capta menos oxigênio. Um cara treinado, ele dá uma puxada, ele tem a capacidade de captar muito mais oxigênio e mandar para o corpo, né, do que uma pessoa destreinada. Então essas adaptações que o treinamento traz para o organismo, são essas adaptações que vão trazer benefícios. Aí a gente chama de condicionamento. Seu corpo está aqui nessa condição agora. A partir do momento que eu treinei, você sobe uma escala. Por isso que o treinamento ele tem que ser gradual, ele tem que ser planejado. Eu não posso também querer subir a escada do primeiro degrau para o último, né? Então tem que ser tudo planejado. Por isso que a atividade física, gente, também é necessário explicar, Herbert, que existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Né? São termos parecidos, porém eles são totalmente distintos. A atividade física é qualquer atividade que eu faço que exige grandes músculos, quantidades maiores de músculos no meu corpo e que gastam uma determinada caloria. Então, por exemplo, se você faz um passeio com o seu cachorro, é uma atividade física. A senhora que vai à casa dela é uma atividade física. Se ela pega aquele robozinho e coloca lá e senta no sofá, ela não está fazendo nada. Mas a partir do momento que ela pega a vassoura, ela faz o quê? Ela faz uma solicitação de músculos, anda, então faz com que o coração bata mais vezes, o pulmão tenta captar mais oxigênio, o cérebro pensa também, porque ela olha onde tem, então trabalha a coordenação motora. Então, todo o sistema do corpo ele é estimulado. Então, quando eu trago esse estímulo, esse estresse, essa perturbação, eu causo uma adaptação. Então, você correr, bora bater um pique ali, pronto. É uma atividade física. Bora bater um baba ali, pronto. É uma atividade física. Então, eu tenho a exigência de vários grupos musculares, eu tenho um gasto calórico, porém, não é uma atividade planejada. Já é diferente do exercício. O exercício, ele exige dos meus músculos, ele exige do meu sistema, ele exige que eu tenha todo esse gasto calórico, porém, ele vai ser estruturado. Olha a diferença que eu vou dar aqui para você em duas situações. Everton, vai correr. Você se pica. Chegou, pronto. Everton, você vai correr, os primeiros 5 minutos você vai correr na velocidade de 5 km por hora. A partir dos 10 aos 20 km, você vai manter a frequência cardíaca em 140 batimentos por minuto. Você vai correr mais ou menos a 7 km por hora e a gente vai fazer uma corrida de 40 minutos, onde os 10 minutos finais você vai diminuir o ritmo para você chegar aqui com a frequência cardíaca básica. Olha só a diferença de você se picar correndo ou você ter toda uma orientação, você vai ter um método de execução, um tempo para executar cada etapa daquilo que foi proposto, e aí você sabe que teve um sistema todo montado para que você fizesse aquela atividade. Então é importante que a pessoa, você falando isso, ressalta
a importância da pessoa praticar o exercício físico para organizar tudo isso aí, né, toda essa bagagem, assim como também preparar uma atividade física, ou seja, eu fiz 1 hora de academia, pronto, agora eu vou deitar o dia todo e fazer nada. É bom associar os dois, então, né? Fazer a atividade junto com os exercícios físicos. Justamente, por exemplo, existem atividades que a gente tem prazer em fazer, né? Por exemplo, tem gente que gosta de correr, gosta de pedalar, né? Então são atividades também que são atividades que a gente chama atividades de lazer, né? Sim. Essas atividades de lazer, você não precisa se preocupar muito em ter uma programação, mas quando você parte para um exercício para que eu tenha um objetivo, aí a história muda. Aí você tem que realmente ter um método, você tem que ter uma direção, você tem que ter uma organização, planejamento, saber qual é o estágio que eu estou começando, até onde eu quero chegar, como medir essas fases, entendeu? Então existe todo um planejamento. E hoje é extremamente necessário qualquer decisão que você tome em questão de atividade física, procurar um profissional da área, né? Porque outro perigo que a gente tem tecnológico são justamente as informações na internet, né? Confunde muito aí, né? A gente não sabe filtrar se aquela informação que eu estou tendo se aplica para mim, né? Se aplica para uma outra pessoa, né? Se aquilo realmente é eficaz e tem cunho científico. Porque o que cabe ao profissional hoje é o seguinte, ele pegar o que a ciência está trazendo e aplicar o melhor para o cliente dentro daquela condição, né? Por exemplo, o cara chegou lá, é hipertenso, né? Ô Diogo, eu tive um diagnóstico médico aqui e sou hipertenso. Existe uma metodologia para o treinamento do hipertenso, para que ele melhore aquela condição. Então ele não foi na academia procurar um treinamento muscular para ficar forte. Não. Ele quer um treinamento para que melhore a condição de vida dele. Sim. E isso aí existe um parâmetro. A gente tem os melhores exercícios para esse grupo. Aí vai levar em condição quem é esse hipertenso, qual a idade dele, se ele já é praticante de atividade física ou não. Aí tem toda uma individualidade que é levada em conta. Então, por isso que a atividade física, gente, ela é importante para qualquer pessoa, em qualquer condição, viu? De criança, porque a criança tem que movimentar. A gente sabe que criança, para ter, a gente chama repertório motor. Muita gente hoje não consegue saber o que é direita e esquerda. Que é chamado psicomotricidade. Abaixar e girar, dar volta sobre o corpo, tocar um instrumento, frear, até para dirigir, tem gente que tem dificuldade, justamente porque não tem um repertório motor. Por isso, gente, que é importantíssimo que os filhos sejam praticantes de alguma atividade física, seja ela qualquer, da sua preferência. Verdade. Mas que faça alguma coisa, porque a criança ela tem que ter um repertório, ela tem que subir, ela tem que descer. Por que as crianças hoje têm dificuldade e não sobem mais em árvore, não tem mais árvores? Quem é que quer deixar o filho hoje brincando na praça? Árvore, né? E brincando na praça, verdade. Né? Com riscos tanto da violência quanto da questão de passar uma bike, uma moto. Não temos espaços, infelizmente, espaços planejados para a prática de exercício para a população. Os espaços são poucos. Né? Então a gente vê que até as políticas públicas, hoje, elas precisam ainda se adaptar para que a gente possa fazer as nossas escolhas. Né? Por exemplo, se você escolhe fazer uma atividade física, é necessário que o poder público ele tenha esse profissional para te orientar. Exato. Está lá na Constituição. Todo indivíduo ele tem direito à saúde, ao lazer e à educação. Então, para eu ter saúde, eu tenho que ter movimento. Claro. Eu tenho que ter exercício. Então, isso é constitucional. Eu tenho que ter lazer. Por exemplo, velho, a gente precisa, né? Eu acho que era necessário. Hoje, os grandes centros estão se despertando para isso, que são os espaços para a população fazer exercício. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 50, 60 anos, ela não quer ir para a academia. O poder público poderia oferecer uma atividade de ginástica na praça, né? Uma caminhada orientada. Um profissional onde vai estar. Então, a atividade física ela vai ser interessante para prevenção de doenças. Então, antes de adoecer, eu tenho que estar fazendo exercício.
E se eu adoecer, Diogo, tem que fazer exercício também. Tem que fazer também. Porque o exercício é que vai dar condição ao seu corpo ficar mais forte para você conseguir viver com qualidade de vida. Então, poxa, eu não era diabético, me tornei diabético. Tem que fazer exercício para que você viva com qualidade. Eu estou com hérnia de disco. Tem que fazer exercício para que você viva com qualidade. Que se você não fizer, a tendência é desse problema piorar. Então, independente da condição, da situação, a não ser uma restrição rigorosa médica, depende também que você não pode fazer exercício ou atividade física, você não movimenta. A não ser essa restrição, para qualquer tipo de problema, se você vai no pediatra, se você vai no neurologista, hoje os estudos indicam que uma das doenças do século está sendo os problemas com Alzheimer, né, Parkinson, os transtornos que a gente está tendo de depressão, esses problemas neurais, comportamentais, hoje ela é muito mais presente na sociedade moderna do que antigamente. Verdade. Então, se você for pensar nisso, o exercício, e na literatura, ela defende o exercício. Ele é fundamental para o tratamento de qualquer tipo desses problemas. O idoso está com Alzheimer, além de força, ele precisa turbinar o cérebro, ele precisa... Existe um termo chamado neuroplasticidade, neurogênese. O que é isso? Antigamente, não se acreditava que o cérebro poderia ter novas células. Acreditava que a quantidade de neurônio que você nascia, você ou perdia ou morria com aquela quantidade. Hoje a gente já sabe que existe a neurogênese. Se você tem, até no caso de problemas que tenha perca, você consegue estimular um neurônio ou até criar novos canais de sinapse, que é a conexão de um neurônio com o outro, ou até dar estímulo à formação de outro neurônio, que é chamado neurogênese. Então, hoje a gente tem essa neuroplastia, a capacidade do cérebro em criar novas conexões. Por exemplo, você aprendeu violão. A partir do momento que você partiu para o sax, você criou um desafio e seu cérebro tem que criar uma adaptação para isso. Então, ele cria novos canais, melhora a comunicação. Então, isso é chamado neurogênese. E o exercício físico, ele produz essa questão de neurogênese. Porque você tem o desafio da aprendizagem, do exercício, né? É a questão da oxigenação maior, produção de hormônios, né? A gente tem um hormônio chamado irisina. Na época da pandemia, foi muito falado nesse hormônio que, além de fortalecer o sistema imunológico, ele atua grandemente na saúde mental, principalmente idosos. Então, dentro da ciência e dentro daquilo que a gente vê, a gente sabe que o exercício físico ele é fundamental. Então, por que fazer exercício físico? Porque nós nascemos para movimentar. Então, se a gente for ver a origem daquilo tudo que eu falei, desde os homens lá das cavernas até o homem moderno, e hoje muito mais, por conta dessa tecnologia, a gente precisa, para você ter ideia, na década de 80 também, era 2% da população que fazia exercício em academias. 2%. 2%. Hoje nós temos dados de 8% a 10% da população brasileira fazendo esse exercício. Falo para você por experiência. Eu comecei a treinar em 93, mais ou menos, ou 94. Só quem ia para a academia era marombeiro, aqueles que queria, né, gritar na academia, que antigamente pegou até aquele estereótipo que a academia só era um lugar para jovens, marombeiros, tal. E aí a gente vai vendo que quanto mais a gente vai ficando tecnológico, as pessoas precisam mais movimentar e a gente precisa do espaço que é a academia. Então a academia hoje é um espaço fundamental dentro da sociedade. Dr. Drauzio Varela falou uma coisa interessante. Ele falou, o ser humano não foi feito para fazer exercício físico em academia, não. Ele falou isso? A gente foi feito para queimar calorias, para caçar, se defender, né? No caso, lutar, e sexo. Então, esse é o momento que o nosso corpo foi preparado para gastar caloria de forma intensa. O exercício é a necessidade moderna. Por quê? A gente deixou tanto de fazer essas coisas naturais que hoje a gente tem que movimentar através desses centros, né, que são as academias, as clínicas. Você vê que o Pilates hoje é muito procurado, né? A natação, né, hidroginástica, as academias,
né? Dança. As academias hoje, elas são cheias. Por quê? Porque cada vez mais o pai se preocupa com o filho, vai querer que o filho faça uma atividade, leva ele à academia, né? Às vezes a criança se encontra com aquela atividade e a gente vê que o idoso vai à academia porque ele quer viver mais e com autonomia, né? Uma das coisas que eu fico mais feliz, né, hoje é trabalhar com idoso. É o que eu mais me identifico hoje. Né? Porque você vê realmente a mudança de vida. Vou falar o nome de um senhor aqui, Vivaldo, ele me permite falar. Ele chegou um tempo na academia praticamente sem andar. Hoje ele vai, faz os exercícios, tem a autonomia. Tem coisas maiores. A qualidade de vida. Tem coisa maior para o idoso do que a autonomia, velho, do que ir à feira, do que você falar um tema que limpar seu próprio bumbum, né? Você ir na prateleira, conseguir levantar o braço e pegar uma panela e botar embaixo, pegar uma fruta e colocar em cima da bancada. Então isso é a autonomia do idoso. Tem até uma pesquisa que fala que a maior incidência de acidentes domésticos de idosos é por falta de força de pernas. Então tem muito idoso que morre porque cai, fratura o fêmur e aí vai a óbito. Só vai caindo. Então perdeu força, vai perdendo músculo, e aí você vai acabando deixando de ter funções que são funcionais, né? Os movimentos funcionais. Levantar, abaixar, girar, né? Levantar da cama. Quantos idosos estão na cama há mais de 20 anos? Então o exercício ele é, na verdade, parte fundamental para a saúde da população. Então por que fazer exercício? Porque nós nascemos para movimentar. Então não tem como para onde correr, não tem outro discurso, existem outros métodos, aqueles negócios de choque, aquilo não funciona, viu, gente? O corpo, Deus nos criou para movimentarmos. Quem acredita que Deus criou o ser humano, então pode ter certeza que Deus nos criou para movimentarmos, para que fôssemos ágeis, né, andássemos, fôssemos felizes e fortes, e não para ficar em decadência. Quanto mais desuso, quanto mais inativo, existe a questão da inatividade, que é o sedentarismo, né? Sim. As pessoas escutam falar o nome sedentarismo. O que é isso? Sedentarismo são pessoas que não fazem atividade nenhuma. As mínimas atividades. Tem gente que não consegue subir escada. Verdade. Então tem gente que não faz exercício nenhum. É do carro para o trabalho, do trabalho para o carro e deita. Então o sedentarismo, gente, mata mais do que o cigarro. Verdade. É um dado científico. Diogo, qual a melhor atividade física para ter saúde? Cara, não existe a atividade física super completa, né? Teve uma época que era muito difundida assim, até pelos médicos. Eles passavam muito essa informação, que a melhor atividade era a natação, a atividade mais completa. É o exercício completo para criança é natação. Só que não existe um exercício completo que atenda a todos os sistemas de forma eficiente. Onde que a musculação, onde que a natação vai ser eficiente mais do que a musculação para o sistema musculoesquelético de uma criança? Nunca. Você vai nos Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos é uma potência olímpica, né? É um país forte até na questão esportiva, porque desde pequeno lá as crianças fazem os treinamentos corretos, treinamento de força. Você vê crianças, as escolas lá fazem o que os meninos fazem exercício já voltado para o rendimento esportivo. Essa criança vai ser mais saudável, mais apta, né? Então não existe atividade física melhor, aquela que é mais completa. Existe aquilo que você vai dar continuidade. Isso. Qual é o seu perfil, né? Qual é o tempo que você tem? Qual é a oferta que tem na sua cidade, no seu bairro, né? Aonde você se sente mais feliz? É isso que eu acredito. Por exemplo, eu fiz várias atividades durante a minha vida. Joguei futebol, pratiquei karatê muito tempo, fiz musculação muito tempo. Hoje faço crossfit, faço musculação também, né? Mas a atividade, ela tem que ser aquela que você vai ter regularidade. Sim. Não é uma coisa para eu fazer em 3 meses. E parar, né? Muita gente fala, entra na academia e fala, com quantos meses está bom? E nunca. Você vai evoluir, você vai melhorar. Fôlego, né? Então você sempre vai colocando metas, né? Então é importante para a gente colocar metas, e não metas impossíveis, né? Tem gente que chega nessa época do ano, né, de mudança de um ano para o outro, eu prometo mudar de vida, e o cara quer perder 30 quilos,
em 2 meses, em 1 mês, não é. Isso é um processo. Então, primeiro eu tenho que mudar o quê? A minha cabeça. Né? Como eu falei, saúde, ele é um tripé. Saúde mental, física e social. Cara, muita gente hoje está doente e a cabeça é a precursora disso. Por quê? Porque muitas vezes você se limita, né? Você procrastina. Quantas vezes você fala, vou fazer exercício hoje? Ah, não. Tive isso para fazer, deixa para amanhã. E você vai empurrando e passa um ano, passa tanto, e você não faz. Então, o melhor exercício é aquele que você sinta bem, que é bem orientado, onde você tem uma pessoa para te orientar, planejar, que você faça com regularidade, faça com ânimo. Esse é o melhor exercício. E para o seu objetivo, né? Você tem que saber para quê. Por que eu estou buscando atividade física? É só para o lazer? Se é por saúde, se é por saúde, é indicação médica, né? Porque eu já fiz isso aqui, gosto de fazer, vou dar continuidade. Então você tem que primeiro ter sua meta, ter seu porquê, e aí você vai encontrar a sua atividade física ideal. A ideal é que você faça com prazer, que faça bem orientado e que faça continuamente. Essa é a melhor atividade física.